A produção de uma das frutas queridinhas dos brasileiros, o morango, vem causando preocupação. Seu cultivo no solo deixa o fruto mais vulnerável à infestação de pragas, como consequência ao aumento do uso de agrotóxicos, o que pode ser prejudicial à saúde do consumidor e do próprio produtor. Nessa edição do programa, fomos ao município de Nova Friburgo, localizado na região serrana do Rio. A cidade, que se destaca na produção de morangos, vem apostando em técnicas mais sustentáveis, que diminuem o uso de pesticidas e reduzem os impactos ambientais. Quer entender mais sobre o assunto e saber de que forma a sustentabilidade pode impactar na economia? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios, APTA, Sebastião Wilson Tivelli, e o gerente estadual de fruticultura da Emater Rio, Martinho Belo. Cerca de 64% dos alimentos no Brasil são contaminados pelo uso de agrotóxicos. E entre 2007 e 2014 foram registrados mais de 34 mil casos de intoxicação. Para reduzir esses números, Friburgo vem investindo em técnicas como a fertirrigação e o cultivo suspenso na produção de morangos. A nossa equipe foi até lá para conhecer esse trabalho. Vamos ver. Uma das principais características do cultivo suspenso é a irrigação eficiente e sustentável. Ela é feita fora do solo, o que reduz o uso de agrotóxicos e pragas. Outra vantagem é que o trabalho pode ser realizado o ano inteiro, aumentando a sua produtividade. Esse morango é um morango semi-hidropônico, que ele é plantado no slab, onde tem um substrato, que ele é inerte. A adubação dele vem por gotejamento, né? Essas mudas são mudas vindas do Chile. A gente tem um custo inicial bastante alto por conta das instalações, mas esse custo ele vai sendo diluído à medida do tempo, porque no próximo ano você não precisa ter aração de terra, você já tem o substrato, né? Já tem a estrutura, você só tira uma planta e coloca outra planta. Essa planta, ela bem conduzida, você colhe por 2 anos consecutivos, né? Ele não para de produzir, coisa que no passado nós tínhamos um período do ano que nós não tínhamos produção de morango, e aí o produtor tinha que pensar em plantar uma outra cultura. Hoje você consegue praticamente os 12 meses do ano com morango. Além disso, o serviço rende mais a partir do momento em que a colheita é feita em pé. E a dor nas costas do trabalhador era muito grande. Era o dia inteiro assim, agachado, colhendo morango. Hoje não, você tem uma pancada que é muito mais confortável para a pessoa trabalhar, né? Para adaptar esse tipo de cultivo, também foram necessários alguns avanços tecnológicos, como a construção de estufas, que diminui o uso de defensivos químicos. No caso do Luiz, ele aplicou recursos financeiros do programa Frutificar, da Secretaria Estadual de Agricultura, para financiar a compra dessa tecnologia. E aqui, por exemplo, 3 módulos de estufa desse, eu fiz um empréstimo do Frutificar, que é um projeto do governo do estado, que você, com juro barato e com prazo satisfatório para você conseguir pagar isso. Os morangos produzidos em sua propriedade são vendidos para todo o estado do Rio. Ele ainda possui uma marca própria de geleias e também pretende transformar o local em uma área de visitação, buscando o turismo rural. A gente está falando de um produtor, mas essa tecnologia ela vem se expandindo no estado do Rio de Janeiro. Hoje, quantos produtores estão usando essa tecnologia da fertirrigação e da produção suspensa? O que acontece é o seguinte, hoje nós temos no município de Friburgo cerca de 50 produtores de morango. E desses 50 produtores de morangos, hoje cerca de 5 ou 6 já fazem esse tipo de produção em suspenso, com fertirrigação estufada. Agora, também com auxílio do recurso do programa Rio Rural, vão haver 2 grupos de 20 produtores cada um, exatamente para que esse sistema seja contemplado. E aí quase que
a totalidade dos produtores de Friburgo terão esse sistema de produção. A gente está falando de uma produção sustentável, que é diferente da produção orgânica. Você poderia explicar para a gente quais são as diferenças principais dessa produção sustentável para a orgânica? Então, quando nós falamos de uma produção sustentável, o que é uma produção sustentável? É uma produção sustentável economicamente para o agricultor, é uma produção sustentável para o meio ambiente. Na agricultura orgânica, nós temos exatamente definido o que é uma produção orgânica, seja de morango, seja do que for que a gente esteja falando. Quando nós falamos numa produção orgânica, as imagens que nós vimos em Nova Friburgo, ela não pode ser uma produção orgânica, porque dentro do sistema de produção orgânica, a lei coloca que nós temos que privilegiar a formação do solo a longo prazo. E ali nós não temos solo. Dentro da Comissão de Produção Orgânica, nós estudamos esse assunto em 2016, porque queria-se verificar a possibilidade de ter esse sistema como sendo orgânico, assim como o hidropônico. E a conclusão que se chegou que não é possível de se ter esse sistema num sistema orgânico, porque nós não temos solo. Mas poderia ser também, na verdade, pensando em transições, né, e do tempo que se leva para tornar o solo orgânico, poderia ser uma opção para o produtor, começar a fazer esse cultivo suspenso enquanto está se tratando o solo. Isso é possível? Sim, quando você tem o sistema em bags, né, você tem a sustentabilidade do aspecto da água. Né? Quanto você economiza de água num sistema desse, quando que você tem no solo um manejo inadequado da água, leva a lixiviação, perda de nutriente, e nesse sistema você conserva a água. Né? Nós vimos pelas imagens a sustentabilidade da pessoa que trabalha com a cultura. Imagine você trabalhar agachado num canteiro durante todo o dia, colhendo os morangos, fazendo os tratos culturais que forem necessários, enquanto que você pode trabalhar em pé nesse sistema. Então você tem diferentes tipos de sustentabilidades, né? Seja orgânico, seja sustentável, né? É importante a gente olhar esses aspectos. Agora, em termos de valor do produto, há diferença? Porque a gente sabe que a questão da rastreabilidade e do orgânico é muito por uma questão de segurança também, de você não estar comendo um alimento que está contaminado pela quantidade enorme de agrotóxicos que se usa. Em morango, parece que assim, ao mesmo tempo que é queridinho, também é reconhecido por essa questão da insustentabilidade. O grande problema de uma rosácea, que é o morango, é exatamente que isso afeta muitas doenças. Como você acabou de falar, doença de solo, o morango é pródigo em doenças de solo. E aí quando você faz um sistema como eles estão fazendo, um sistema suspenso, esse problema da doença do solo não é tão premente. A gente tinha uma realidade em Nova Friburgo, há cerca de 10, 12 anos atrás, em que a produção de morango era direto do solo e a gente tinha variedades como Campinas, que era muito suscetível à doença. E aí o morango não chegava nem ao mercado. Você colhia o morango, ele mal conseguia chegar no mercado porque já estava apodrecendo. De um tempo para cá veio umas novas mudas chilenas, Candrés, Camarosa, que são morangos mais resistentes. E aliado ao processo de suspenso e com fertirrigação, eles conseguem um produto que é mais sustentável em termos de mercado. Ele consegue chegar no mercado, coisa que não acontecia anteriormente. E além de evitar o problema da doença de solo. Então hoje e outrora, utilizava-se muito algum agrotóxico com frequência na cultura de morango em Friburgo. Devido a esse sistema, hoje praticamente não se coloca. O que se usa, e que também não é considerado orgânico, é a fertirrigação. A fertirrigação é que é um processo que a gente está pensando, como no sul já existe, a fertirrigação com chorume, ou seja, aquele caldo que sai do estrume, do curtido. Então é uma possibilidade, é um passo a mais que a gente está pensando em fazer a fertirrigação orgânica. Hoje ela é mineral. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, vamos falar sobre o programa Frutificar, que vem ajudando o cultivo dos morangos em território fluminense. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Sebastião Wilson e Martinho Belo. O cultivo fora do solo teve incentivo e financiamento do programa Frutificar, como nós vimos na matéria no primeiro bloco. Você podia falar um pouco mais, Martinho, sobre como esse projeto funciona e quantos produtores estão envolvidos nele hoje? Claro, sim. O projeto Frutificar entrou na atividade de morango na época da tragédia. O que aconteceu? Naquela época, os produtores perderam
parte de suas propriedades e grande parte de suas produções. Acontece que, para a continuidade do processo produtivo, haveria obrigatoriedade, a necessidade de comprar novas mudas, essas mudas que eu estou te falando que é do Chile. E aí eles estão totalmente descapitalizados. Imagina, a cidade toda debaixo de terra, os produtores mal tendo como escoar a produção, e aí entrou o Frutificar. O Frutificar é um programa do governo estadual desde 2000, e financia até 100 mil, com juros de 2%, e aí conseguiu contemplar os produtores de morango. No primeiro momento foram 5 ou 6 produtores de morango que pegaram esses recursos, e no segundo ano mais uma quantidade desse mesmo porte. Com isso, conseguiu-se resgatar a produção, ou seja, eles compraram a muda de morango, voltaram a produzir. Paralelo a isso, foi feito um trabalho muito bom das estradas da produção, que é um segmento nosso, dentro da Secretaria de Estado de Agricultura, em que viabilizou o escoamento, porque eles não tinham escoamento. Então, aquele ponto foi nevrálgico. A partir daquele momento, o morango começou a consolidou. Tempos mais à frente, um ano, 2 anos depois, o morango virou marca coletiva, num trabalho magnífico do SEBRAE, marca coletiva do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e hoje a Morango, essa associação que nós vimos ali, um dos produtores, que ele é vice-presidente, ela é uma referência nacional. É muito importante essa troca de experiências e falar também de experiências de outros estados. A APTA vem trabalhando em parceria com a SNA também na capacitação de produtores no estado do Rio de Janeiro. E Nova Friburgo é um espaço que vocês organizaram uma capacitação. Como vem acontecendo essa troca de experiências e qual a receptividade desses produtores do estado do Rio? A SNA procurou a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo há alguns anos, pedindo a colaboração de troca de informações nessa área de cultivo orgânico, cultivo sustentável. Essa parceria ela se concretizou há alguns anos atrás com a publicação de um material para tomate e agora, em 2017, com a publicação de uma apostila para os agricultores de como produzir morangos orgânicos e uma outra de como produzir milho orgânico. Então, essa troca entre os estados acaba ocorrendo, permitindo com que se traga um pouco do que é feito dentro da APTA em São Paulo, aqui para o estado do Rio de Janeiro. E como é esse processo? Se tornar orgânico, a gente tinha falado isso no primeiro bloco, leva um tempo, né? Como é feito esse trabalho junto do produtor lá no estado de São Paulo? Dentro do estado de São Paulo, nós temos nesse momento um protocolo de boas práticas agroambientais que busca fazer um caminho com esse agricultor para que ele, aderindo de forma voluntária, um dia, se quiser, venha a ser orgânico, desde que respeite um prazo de 5 anos para isso. Ele precisa estar associado com um técnico, né, para poder ter essa orientação e fazer todo o acompanhamento das boas práticas agroecológicas. E isso é uma ação da Secretaria? Essa é uma ação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento e da Secretaria do Meio Ambiente, junto com uma associação de agricultores orgânicos e uma associação de consumidores. Como é esse processo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um pouco parecido com o de São Paulo. A gente pode ter a chancela diretamente de uma certificadora, que é um custo mais elevado. Você pode fazer o sistema participativo de garantia. O que é o sistema? Que é o que está sendo mais utilizado. Um grupo de agricultores que já produzem, alguns já produzem orgânico, eles já produzem orgânico entre si. Se alguém quiser agregar, ele vai entrar num processo de transição. E aí o próprio grupo é que vai referendar com técnicos basicamente da Bio, que é a principal organização que referenda esse grupo. É similar ao de São Paulo. De São Paulo é um pouquinho mais complexo, porque eles conseguem chegar até a nível de venda, né, de consumidor e de venda. O nosso é mais na base produtiva mesmo. A gente tem vários grupos de SPG no estado todo, tem em Petrópolis, Areal, Nova Friburgo, Rio Bonito. Então a gente tem vários grupos que boa parte deles nasceram naquela mandala que a gente estava conversando anteriormente, lá do SEBRAE, que é aquela situação toda, e hoje já são grupos já quase que consolidados, precisando exatamente esse pulo, que é exatamente a comercialização. Quando a gente fala de agricultura no estado do Rio de Janeiro, é muito comum ouvir esse termo de transição agroecológica. Do que a gente está falando exatamente? Só para esclarecer o nosso telespectador.
Basicamente, o que é? Existe um método convencional de produção. Você produz utilizando vários insumos químicos de maneira genérica. E a transição é exatamente eliminar esses processos químicos do processo. Ou seja, você não utilizar nenhum tipo de química. Você utilizar adubos de fontes naturais, você utilizar água totalmente límpida. O processo também tem que ser justo, não pode você explorar a mão de obra, tem que ser uma coisa justa. Então, esse é um processo de transição. Ele, no primeiro momento, ele não está apto, mas com o tempo, ele vai, entre aspas, desintoxicando a lavoura dele. E ele também não pode ser produzido numa área em que é afeto a agrotóxico na circunvizinhança, porque isso vai afetar. Então, tudo isso demanda um tempo, que o meu colega falou 5 anos. No estado do Rio, via de regra, que eu... caso não esteja enganado, são 2 anos que a gente consegue chegar ao nível de transição, mas sendo bastante rigoroso, não deixando nenhum contaminante nesse processo. Agora, esse é um tema que, assim, o foco do consumidor também ajuda a impulsionar esse mercado, quer dizer, e essa transição, porque é uma preocupação muito grande, muito maior hoje do que antigamente em relação a essa questão dos agrotóxicos. Né? Sim, a gente precisa ter em mente que no período de transição, o agricultor ele não é nem orgânico e nem convencional. Então, normalmente ele tem um período onde cai a qualidade do produto dele, cai a produção, né, e ele tem dificuldade de acessar o mercado. E como a gente pensa, e como é que se trabalha essa questão, essa transição também, para que ele possa se sustentar e conseguir chegar ao produto orgânico? Dentro do protocolo de boas práticas agroambientais em São Paulo, nós olhamos por esse lado, porque nós temos uma associação de consumidores juntos, né, fazendo com que, num trabalho junto com prefeituras locais, junto com o próprio Estado, permita, através de leis, né, que o Estado, que o município adquira esse produto em transição, né, pagando um diferencial de preço para o agricultor. A gente no Rio de Janeiro já teve muito problema com essa questão do agrotóxico em Teresópolis, uma ação forte do Ministério Público também, buscando esclarecer os produtores. E muito se falou que às vezes era por falta de informação que se usava o agrotóxico além da necessidade, muito Sim. mais, enfim. Como é que tem sido esse trabalho também de conscientização, de chegar próximo ao produtor para que ele entenda todo esse processo e também como a saúde dele também está em risco, né? Sim, na verdade, quando você usa agrotóxico, quem primeiro afeta é o próprio aplicador, é o próprio agricultor. Então, isso nós, enquanto Emater, fazemos várias campanhas no estado como um todo, exatamente colocando para eles quão perigoso é você fazer a aplicação sem a devida proteção e fora dos parâmetros, ou seja, fora do período de carência, se aplicar hoje a carência de 7 dias e botar isso para vender, ou seja, o consumidor vai estar afeta aquele produto contaminado. Então, a Emater tem feito esse trabalho, inclusive ajudado pela Pesagro também, que é um órgão de pesquisa do Estado, no sentido de conscientizar. Lógico, são muitos agricultores, a gente muitas das vezes não consegue, e com certeza não consegue atingir a totalidade, mas uma grande parte já tem melhorado bastante. E quando você fala de agrotóxico, não é só agrotóxico, também tem a água. Às vezes utiliza uma água de péssima qualidade, água até de esgoto. Então a gente já identificou algumas situações e já esclarecemos, e aí isso melhorou sobremaneira. Parar de utilizar água residual para uma água de qualidade. Aqui no Rio, como em São Paulo, deve estar ocorrendo que o próprio consumidor chega ao seu agricultor na feira, onde ele tem o contato, e está pedindo um produto orgânico, um produto sustentável, um produto agroecológico. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos. No próximo bloco vamos falar do uso da tecnologia também no combate inadequado dos agrotóxicos. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio desenvolveu um sistema que controla o uso de agrotóxicos. O trabalho é realizado através de uma plataforma na web que rastreia todas as movimentações e o destino final do produto. Quem explica é o coordenador do controle de agrotóxicos, Leonardo Vicente. O Rio de Janeiro está indo de encontro a uma tendência nacional, que é a utilização de sistemas informatizados para a inteligência do controle de agrotóxicos. Nós temos um site no qual qualquer cidadão pode ter acesso às informações contidas dentro da área de consulta pública. Então lá tem os produtos que são autorizados
para serem utilizados e comercializados dentro do estado do Rio de Janeiro, e os profissionais também que vão fazer a emissão das receitas agronômicas podem ter acesso ao conteúdo das bulas dos produtos e realizar a sua recomendação de forma adequada. Conforme é previsto em lei, o sistema é compartilhado com os órgãos da Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde e o próprio Ministério Público. Qualquer problema que foi identificado pela fiscalização, a fiscalização mapeia pelo sistema e depois vai até o local, no campo, e verifica a real utilização dos produtos. Se tiverem de acordo com tal legislação, o produtor é feito um auto de vistoria e está tudo bem. Encontrado uma irregularidade, o produtor é autuado e o profissional também que fez essa recomendação também é autuado. A gente está falando aí de um trabalho mais próximo também da produção, olhando de fato, fiscalizando esse produto, que é um papel da Emater fazer. Na verdade, o que é a Defesa Sanitária? Ela faz um trabalho no sentido de que esse trabalho mostrado pelo colega é exatamente você ter a especificidade, ou seja, o produtor saber exatamente qual produto vai usar em que situação. Porque muitas das vezes, o que acontece? Às vezes o produtor desavisado utiliza um produto que o vizinho usou e que muitas das vezes não vai resolver o problema e vai gerar contaminação. Então esse trabalho é fundamental para que você tenha exatamente a utilização precisa do agrotóxico. Agora, um outro ponto que a gente estava falando nos blocos anteriores é a questão do consumidor, do papel do consumidor e do trabalho próximo que tem que ser feito para que esse produto que está mais sustentável chegue ao mercado. Quais são as formas hoje que a gente tem, baseadas na legislação, que fomentam isso, fomentam esse processo de entrega ao consumidor de um produto melhor, mais sustentável? A gente vê, assim, de primeira vista, a questão da entrega para as escolas, PNA e PA, porque eles já destinam um determinado parcela dessa compra para produtos orgânicos. E isso é uma motivação, sem sombra de dúvida, de grande importância. Assim, a nível federal, eu vejo, assim, claramente essa lei, essa ação. Agora, a nível estadual e municipal, poderiam ter agregados a mesma situação para escolas municipais. Mas vamos ver até que ponto a gente pode avançar, porque precisa disso. Como o colega falou, o produtor está no sistema convencional, ele fica para transição. E transição, ele perde produção. E como é que ele vai colocar esse produto no mercado? Até chegar no orgânico. O orgânico já é cristalizado, já é consolidado. Ele consegue, via de regra, 20% a 30% do valor a mais na sua produção. Mas e em transição? Como é que está? Como é que fica? Aí, nesse ponto, é ao papel das compras públicas a impulsionar esse mercado. Perfeitamente. A desenvolver esses agricultores, né, para que ele possa atingir a demanda do mercado. Né? E hoje, aliando a pesquisa junto à demanda do mercado, nós temos um campo muito grande para avançar, que é o controle biológico de pragas e doenças no cultivo sustentável, mesmo no cultivo orgânico. O que é esse controle biológico? Nós temos, por exemplo, um fungo de solo chamado tricoderma, né, que é aplicado no solo, ajuda a proteger o sistema radicular das plantas, ajuda na mineralização de nutrientes para essa planta, ajuda na precocidade dessa planta. Nós temos ácaros predadores que podem ser utilizados no controle do ácaro rajado, que é uma das importantes pragas que nós temos na produção em ambiente protegido, sem a necessidade de aplicar nenhum agrotóxico. Mas aí, de novo, é a tecnologia, né? É a tecnologia chegando ao agricultor. E tem custo isso, né? O Estado tem um papel também de ajudar nesse processo, não só de esclarecer para o produtor o que ele precisa fazer, mas também de ajudar a fomentar que ele adote as melhores práticas? A assistência técnica, levar essas informações até o agricultor é papel do Estado. Né? Não adianta as universidades, os institutos de pesquisas desenvolverem essa tecnologia e ela ficar guardada lá numa publicação de um artigo, ficar guardada no laboratório. Né? Hoje nós temos inúmeras biofábricas no Brasil produzindo esses inimigos naturais, e eu citei apenas 2 aqui, citei o tricoderma, citei o ácaro rajado, o ácaro predador, né, para controlar o ácaro rajado, que está à disposição de qualquer agricultor no Brasil. A gente tem uma característica no Rio de Janeiro, que é uma concentração de universidades, centros de pesquisa no território. Em relação à relação com a agricultura, isso já acontece? A gente tem essa proximidade também da agricultura desses pesquisadores? A gente basicamente temos a UENF e a Universidade Federal Rural na campo de agricultura. Na campo de pecuária tem a UF também.
a gente vê algumas ações dessas universidades. A gente poderia potencializar isso junto com a extensão rural, com a própria pesquisa. Você tem a Pesagro, tem a Embrapa também, que também já faz um trabalho nessa linha, principalmente lá em Friburgo. Então a gente já tem isso, podemos potencializar, devemos potencializar. E eu gostaria só de pegar um gancho no que o Tivelli falou. Um dos grandes problemas lá atrás, de a gente também fazer agricultura orgânica, é a falta de produto para utilizar na agricultura orgânica. Hoje, como ele falou bem, nós temos muitas biofábricas, né? Vários produtos, como o tricoderma, que o produtor de morango que vocês viram lá no VT ali, já usa. Outrora isso não era uma realidade. Hoje a gente tem bastante produto, então fica mais fácil a gente fazer essa transição. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim, a gente só falou um pouquinho de morango, mas também para falar um pouco da produção do Rio de Janeiro no interior, né, e conhecer um pouco do que a gente está fabricando e como está acontecendo essa transição. Obrigada, Wilson, obrigada, Martinho, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Você já segue a gente nas redes sociais? Então aproveita para seguir Facebook, Instagram e Twitter. Se quiser enviar dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é rioinfoco@lerj.rj.gov.br e nosso WhatsApp 21 988 90 4709. A gente se vê no próximo programa. TV Alerj, o canal do povo fluminense.